E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e, quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles, uniformemente, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, quando levantavam eles a voz, com trombetas e símbolos, e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 11 ao 14. Asaf fazia parte do grupo de levitas separados para conduzirem o louvor a Deus. Ele era sacerdote, portanto, tinha sido predestinado, por descender de Levi, para servir no templo. Esse evento narrado nos versos citados acontece quando a Arca da Aliança é introduzida no templo que fora construído nos dias de Salomão. Aqui vemos uma genuína adoração, pois ao invés de exaltar a piedade do homem, como a grande maioria dos hinos hoje o fazem, exalta a pessoa de Deus. O texto afirma: tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. O verdadeiro adorador busca exaltar a Deus, pois sem esse objetivo no íntimo da alma, não podemos considerar que estamos adorando. Bom, essa adoração foi aceita por Deus, de modo que ele manifestou sua presença. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ali estava Asaf, não somente oferecendo uma adoração genuína, mas tendo experiências com Deus, vendo ele manifestar sua glória de tal forma que eles, os levitas ali presentes, tiveram que parar, não conseguindo se manter de pé diante do Senhor. Irmãos, creio que diante de um testemunho como esse, não cogitaríamos que Asaf um dia pensasse, mesmo que por um momento de descuido, deixar os caminhos do Senhor. Mas foi exatamente o que aconteceu. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Salmos, capítulo 73, verso 1 e 2. Antes de falarmos do porquê dele quase se desviar, notemos que ele faz questão de mostrar que não foi por conta de Deus, porque verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Só quem carrega alguma mácula no coração não enxergará que Deus é verdadeiramente bom e cogitará deixar de segui-lo. A mácula que quase fez Asaf cair fora a inveja dos bens e prazeres terrenos dos ímpios. Ele mesmo declara: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte.
mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui. E águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em que vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Salmos, capítulo 73, do verso 3 ao 16. Infelizmente, Asaf fez um juízo equivocado em relação à vida. Olhou para as conquistas dos ímpios e comparou com suas próprias privações e dificuldades e, com base nisso, até julgou como vã sua dedicação a Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O mundo associa viver com aquilo que o dinheiro pode pagar. Pergunte ao homem comum o que é viver, que o mesmo descreverá posses, viagens, bons planos de saúde, etc. A teologia da prosperidade não foi aceita porque é bíblica, foi aceita porque há muito crente cobiçoso e ganancioso, pessoas amantes do dinheiro que zombam do pão nosso de cada dia, dai hoje, e do tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, porque nada trouxemos para o mundo e dele nada poderemos levar. As redes sociais pregam isso e, com toda certeza, muitos cristãos já se sentiram como Asaf. Alguns, infelizmente, caíram e decidiram amar o presente século. O que fez Asaf cair em si foi olhar para Deus. Quando entramos na presença de Deus, caímos em si e percebemos que a aparente vantagem do ímpio é superficial. Há um fim triste para eles e que temos tudo o que precisamos em Deus. Nele, até nas dificuldades somos mais do que bem-aventurados, pois a plenitude da vida está conosco. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
Salmos 73, do verso 17 ao 28. Que os nossos olhos permaneçam fixados no Autor e Consumador de nossa fé. Deus abençoe.